Oi, aí, pessoal do Divã Literário, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o terceiro volume das Histórias Não Contadas em Mulheres de Granito, que é esse aqui, Noite de Chumbo, publicado pelo autor Marcos Vinhal Campos em 2025. Fique até o final desse vídeo para vocês saberem mais ou menos como é essa história. Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao canal. E, gente, esse terceiro volume aqui foi um dos livros mais aguardados. Eu já estava esperando que ele chegasse aqui em casa. E essa foi uma das leituras que mais me surpreendeu. Gente, eu vou ser bem sincera. Ao mesmo tempo que é um livro falando sobre um passado que não é tão recente assim, é um livro tão atemporal que até assusta de tão atemporal que é. Porque ele falou de um passado não muito recente. Então, não vou entrar em muitos spoilers. Vocês vão ter a oportunidade de ler esse livro. Ele já está disponível para venda. Ela está lá no site da Tagore também e vocês podem adquirir de forma física e vai chegar na casa de vocês. E eu vou falar só um pouquinho mais desse livro em termos de narrativa ficcional, porque aqui já é a continuação da dinastia de mulheres da família Azeredo Murtinho, dessa vez a segunda matriarca mais longeva, que é a Maria Rita, nossa querida Quitinha. A bisavó dela já é falecida, a avó e a mãe, então só tem ela da dinastia da família. Até as duas primas nojentas, elas também foram de arrasta, então ficou só ela da família. E os que vieram depois dela, os dois filhos, o Manuel, que é em homenagem ao trisavô dele, pai da Maria Henrietta, e a filha dela, a Rosa Maria. E depois veio a outra filha dela, a filha da Rosinha, e que já é uma outra situação que vai ser falada mais lá na frente. Só que esse livro aqui, gente, ele compreende dois períodos históricos. No livro passado, que foi o Entre a Coragem e o Medo, teve 4 mudanças históricas de uma só vez. A queda do Império, o fim da escravatura e as primeiras repúblicas da República Velha, logo após a proclamação da República. Então foram 4 mudanças históricas logo de uma só vez, e a quinta, logo no iníciozinho, que já foi a ascensão do primeiro governo Vargas, de 30 a 45. Já nesse livro aqui, são 2 períodos históricos que a Quitinha vai enfrentar, e são mudanças assim muito rápidas. Primeiramente, ela já estava enfrentando os resquícios ali daquela crise que começou nos Estados Unidos, uma crise econômica séria que afetou o planeta todo. Vários países, inclusive os países em desenvolvimento, foram muito afetados, e o Brasil foi um deles. O Brasil não foi muito diferente. Ela assumiu lá a plantação cafeeira, a propriedade que era da bisavó dela, e teve que vender para assumir um outro empreendimento, que foi uma confecção que ela passou a ter, e ela, afinal, nesse ponto aqui, ela teve que se render à industrialização do país. E ela se ajustou a muitas coisas, vendeu a plantação de café, tudo que sobrou, e passou a se dedicar a essa confecção. Ela também constituiu família, ela ficou até se dividindo entre a confecção dela, a família dela, e a mãe adotiva, de certa forma, a irmã Líria, que sempre ela ia visitar. Só que nesse ponto aqui, a gente vê que 2 mudanças históricas muito drásticas começam a acontecer, e tanto ela como a família precisaram se ajustar a essas mudanças. Foi de uma forma muito radical, e a família precisou se ajustar, tipo, à força mesmo. E, literalmente, esse é um dos livros mais surpreendentes, gente. Eu nunca vi um livro tão atemporal como esse, apesar de falar de um passado recente, que não é tão recente assim, na verdade, mas é um dos livros mais atemporais que o Marcos Vinhal Campos já escreveu. Parece assim que ele escreveu sobre 2022, por exemplo. E eu fiquei assim, pasma, porque muitas coisas que eu marquei aqui parecem assim com que a gente vivenciou de 2019 a 2022. Gente, olha o tanto que eu marquei nesse livro. Olha o tanto que eu marquei. Mas é porque muitas citações aqui foram interessantes, e são muitas coisas aqui que a gente pensa que não, mas parece que estão falando do nosso cenário atual. E por várias vezes durante a leitura eu fiquei me perguntando, será que tem alguma seria um desafio, mas não, eu não vou desafiar o autor, vai que dessa tetralogia saia uma série de livros. Não seria ruim, olha, não seria ruim, mas eu fico me perguntando assim, será que tem algum Azeredo Murtinho vivo em 2025 que poderia nos explicar todos esses movimentos, todas essas mudanças históricas que estamos enfrentando hoje? Porque aqui 2 mulheres muito longevas explicaram vários episódios históricos, várias mudanças históricas de uma única só vez. E a Maria Henriqueta enfrentou logo 4 de uma só vez: a queda do Império, a abolição da escravatura, a queda da República e os primeiros mandatos da República Velha. E já que teve dois períodos históricos que eu acho que a palavra não é muito bom falar aqui, mas é muito bom, gente, poder perceber como a história do país, as mudanças históricas que ele sabe trabalhar muito bem, casaram bem com a ficção, ficou perfeito. Os personagens fictícios interagindo com a história de
forma que parece assim que é como se eles tivessem existido de fato. A história em si foi contada aqui como pano de fundo para que os personagens fictícios pudessem interagir com a história. É muito interessante, gente. A escrita do Marcos Vinhal Campos, inclusive, é uma escrita muito convidativa. Eu gosto de ler os livros dele. E esses 3 livros que derivaram da novela Mulheres de Granito são 3 romances muito bem escritos. Eu acho que, pelo menos é a opinião minha, esses livros foram maravilhosos. Eu não tenho o que dizer sobre esse livro de diferente. Esse livro eu acho que até me surpreendeu mais do que os outros 2, não tanto pela escrita, é a mesma escrita maravilhosa, só os períodos históricos aqui, e muitas das citações que eu marquei aqui nesse livro, parece que é o que estamos vivenciando. Eu não arrisco dizer muito isso, mas eu nunca vi um livro tão atemporal como esse daqui. E é por isso que eu falo, será que tem algum azereiro mortinho vivo hoje que pudesse nos explicar tudo isso que está acontecendo? E eu vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, é só continuar acompanhando aqui. E se você gosta de leitura, literatura e tudo relacionado ao mundo dos livros, é só se inscrever, ativar o sininho, que é para não perder nenhuma novidade do canal. E se você ainda não me segue lá no Instagram, vai ficar o arroba aí na tela para você me seguir lá no perfil, tá? E até o próximo vídeo, gente. Tchau!